E agora, no dia 26, foi divulgado que temos mais uma variante do coronavírus. A variante Omicron, que foi detectada primeiro lá na África do Sul. Eu resolvi gravar esse vídeo, então, para a gente conversar aqui a respeito do que é essa variante. Por isso é um vídeo sem roteiro, justamente para a gente trocar uma ideia e expor aqui o que é fato e o que é especulação sobre a variante. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês e trazer aqui é o que é uma variante e por que ela aparece. A gente já teve algumas variantes aí no mundo, né? Talvez as mais famosas delas foram a variante Gama, que surgiu lá em Manaus, no auge da crise, e a variante Delta, que foi a variante que surgiu lá na Índia, bem também no pior momento da crise, e que foi a variante que dominou praticamente o mundo todo dali para frente. As variantes são mutações no vírus que levam ele a alguma característica diferente. Pode levar a casos mais graves, pode levar a se disseminar mais, pode levar a escape vacinal. Mas veja que a variante geralmente ela surge em locais em que você tem uma explosão de casos. Isso acontece porque as mutações do vírus, elas acontecem no momento em que ele está replicando. Ou seja, ele entra na célula, dentro da célula ele começa a se reproduzir e ali, esse novo vírus que sai dali, ele pode sair com alguma mutação. E essa mutação pode levar a casos mais graves ou, em outras situações também, pode gerar um vírus que é incompatível com a sua existência e interromper o ciclo. Só que daí esse não se propaga por razões óbvias. Eu comentei sobre isso das mutações no vídeo sobre o Molnupiravir. Se você não viu, clica aqui no card e assiste na sequência, tá bom? Eu explico bem essa questão das mutações lá. Até porque ele é uma droga que induz alguns tipos de mutação no vírus, né? Falando de volta então sobre essa variante, sobre a Omicron. Lá na África do Sul, a gente sabe que o continente africano é o continente que está menos vacinado, consequentemente é onde nesse momento está ocorrendo a maior replicação do vírus. Provavelmente é por isso que foi lá que surgiu essa nova variante, especificamente na África do Sul, que foi um país em que o seu Ministério da Saúde tem todo o mérito por ter conseguido detectar essa variante rapidamente, né? Logo que surgiu, eles detectaram que existia a variante e comunicaram ao mundo. E o que eles trouxeram de informação dessa nova variante? O primeiro dado, e eu vou pedir para o Lucas colocar aqui na tela quando eu estiver editando o vídeo, é esse gráfico que está aparecendo aí. Esse gráfico, ele mostra para gente o tempo que levou para determinada variante dominar completamente a transmissibilidade na África do Sul. E veja que essa nova variante, rapidamente, em poucos dias, ela praticamente virou a variante dominante, o que indica que, de fato, ela consegue se replicar muito fácil e se transmitir rapidamente. Agora, tudo que eu falar daqui para frente ainda é muito incipiente e baseado um pouco ainda em especulação do que está por vir. Alguns relatos lá na África do Sul apontaram que essa variante ela produz um quadro clínico um pouquinho diferente. Ela não produz tanto aquelas alterações de olfato, de paladar e traz mais um quadro no corpo, cansaço, um pouco de dor muscular maior. Também apontaram que não houve proporcionalmente um aumento do número de hospitalizações em decorrente dessa nova variante. Não foi tanto quanto se esperava pelo número de casos que teve. O que indicaria que talvez ela pudesse produzir casos menos graves. O que, pensando na teoria da evolução, faz sentido. Porque a grande parte das doenças, as mutações, elas levam ao quê? A doença ser mais transmissível e menos letal para poder viver num ambiente de equilíbrio. Né? Vai selecionando aos poucos, então as pessoas mais vulneráveis acabam falecendo e os vírus mais transmissíveis e menos letais, eles se propagam por mais pessoas. Né? Falando biologicamente na questão da adaptação, não é interessante para o vírus matar o hospedeiro. Né? O vírus precisa se replicar dele e passar para gerar novos vírus. Eu comentei sobre isso no vídeo sobre a varíola, que em determinado momento aconteceu isso. A varíola começou a ficar ali numa situação endêmica na população. Então isso seria a evolução natural. Porém, a gente não pode ainda afirmar isso com certeza, porque alguns outros pesquisadores falaram assim, não, o que pode estar acontecendo também é que está tendo menos casos graves, porque essa nova variante iniciou a sua disseminação pela população mais jovem, o que talvez pudesse justificar isso. Então a gente tem esse dado aí que talvez leve a casos menos graves, mas a gente ainda não pode bater com certeza. Mas isso aí é uma esperança, né? Um alívio pelo menos. Vamos torcer para que isso se concretize aí nas próximas semanas. Também, alguns dados nesse momento demonstram que
ela está se disseminando principalmente entre não vacinados, o que poderia sugerir que as vacinas, sim, elas trazem uma certa cobertura para essa nova variante. É natural que aconteçam escapes, né? Mas que elas aparentemente estão trazendo sim uma certa cobertura, especialmente aqueles com terceira dose. Lógico, a gente está falando de um local com pouca gente vacinada, não dá para ter conclusão ainda a respeito da eficácia da vacina nesse contexto de nova variante. Outro dado que chegou recentemente é que a gente encontrou, né? Já houveram casos aqui no Brasil, casos de pessoas que vieram da África do Sul e não estavam vacinadas, pegaram a doença lá e trouxeram para cá. E aí eu reforça aquela questão da importância, né, da vacina como medida de proteção coletiva e não só individual. Bom, era basicamente isso que a gente sabe até o momento. Quando a gente tiver novas atualizações sobre a variante, não vou gravar um vídeo todo aqui no YouTube, mas eu vou postando lá no Twitter e no Instagram. Se você não me segue ainda, tá aqui embaixo as redes sociais, entra lá, me segue e a gente vai atualizando sobre o que está acontecendo. Como sempre aqui no canal eu tento trazer informações do ponto de vista técnico, sem fazer sensacionalismo, demonstrar a realidade para vocês. Se você gostou dessa conversa rápida aqui, não esquece de deixar o like, compartilhar com pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até o próximo vídeo. Espero que de fato seja, né, uma variante aí menos grave, talvez só se dissemine mais e que as vacinas continuem cobrindo, né? Até o próximo.